Muito bom dia, meus queridos alunos do Colégio Penha Gabriel. Aqui é a professora Carla Martello. Hoje é uma quinta-feira, dia 14 de maio. Eu vou falar sobre duas classes gramaticais importantes, que é o artigo, e eu vou falar também sobre o numeral. Além disso, nós vamos corrigir os exercícios de casa e faremos exercícios de aula. Um grande abraço a todos. Ok. Correção no trabalho de casa, páginas 263 até 265. Correção no trabalho de aula, páginas 266 até 269. Aula sobre artigo e numeral. Trabalho de casa, páginas 275 até 285. Peguem a agenda de vocês. Vou repetir. Trabalho de casa, páginas 275 até 285. Hoje é dia 14 de maio, uma quinta-feira. Na página 280, abram-na, por favor, página 280. Vamos falar sobre artigo. Essa classe está na página 280. O que é artigo? O artigo é um dos determinantes do substantivo. Quem são os determinantes do substantivo? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Então, o artigo é uma classe gramatical variável que varia em gênero e número. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Vamos lá, então, ao conceito. O artigo concorda em gênero e número com o substantivo que acompanha e é sempre colocado antes dele. Existem dois tipos de artigos, o definido e o indefinido. Os artigos se definem em dois grupos, como a professora Martello disse, definido e indefinidos. Quem são os artigos definidos? O, a, os, as. Quem são os artigos indefinidos? Um, uns, uma, um mais. Vamos repetir. Definidos, que define. O, a, os, as. Indefinidos. Um, uns. Uma, umas. Eu tenho aqui um texto. Certa vez passei por uma praça. Encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho. Meus amores, por que eu tenho um artigo indefinido antes da palavra praça? Porque é uma praça qualquer. Por que eu usei o artigo indefinido antes do substantivo menino? Encontrei um menino, porque é um menino qualquer. Mas, quando eu falo da praça, novamente, quando eu falo do menino, novamente, já é uma praça conhecida, um menino conhecido, logo eu vou usar o artigo definido. A praça, porque já foi dita antes, estava deserta. E o menino, porque já foi apresentado antes, estava sozinho. Artigo definido. Define, individualiza de forma precisa os substantivos. Então, os artigos definidos, o a, os, as, definem ou individualizam de forma precisa os substantivos. O substantivo pode ser uma pessoa, um objeto ou um lugar. Exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luísa aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. Vejam vocês que o garoto, a bicicleta, os amigos e as meninas são conhecidos no contexto. Então, são
Seres específicos dentro do contexto, conhecidos no contexto. Os artigos indefinidos, umas, uns, umas, determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, objeto ou lugar ao qual não se fez menção anterior no texto. Um dia iremos nos encontrar, não é um dia específico, é um dia qualquer. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para seu aniversário. Ok. Aqui a Marta deixou um exemplo bem claro. Falei com uma diretora. Usei aqui um artigo indefinido antes do substantivo diretora. Isso, meu amor, quer dizer que há mais de uma, são várias diretoras, e eu estou falando dela de maneira genérica, ok? Há mais de uma. Falei com uma diretora, são várias. Vamos lá, então. Aqui eu tenho um quadrinho muito legal. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Todos vocês conhecem o Snoopy. Um cachorro, não. O cachorro. Vou repetir. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro, não. O cachorro. O Snoopy ficou muito zangado. Vocês vão entender o motivo. Sobre a tirinha acima, responda. Toda a construção de sentido dessa tirinha se dá a partir da utilização de duas palavras diferentes, que acompanham o substantivo cachorro. Que palavras são essas? Aqui, meus amores, olha só. Um cachorro, e o cachorro, o. Como se classificam essas palavras? Artigo indefinido, e o cachorro, artigo definido. Qual o sentido da fala apresentada no primeiro quadrinho quando a garota diz um cachorro? Tem um cachorro aqui querendo entrar. Ela fala um cachorro, no sentido genérico, como se fosse um cachorro qualquer. Mas não, é o Snoopy, é o cachorro dela. E ele ficou muito zangado. Qual o sentido do pensamento do Snoopy no segundo quadrinho, quando ele rebate a garota afirmando o cachorro? É como eu disse, ele se sentiu desvalorizado. Por isso ele disse, não, eu não sou um cachorro qualquer, eu sou o seu cachorro. Eu sou o cachorro. Muito legal, né? Os artigos podem ser combinados com preposições. Martelo, quais são as preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, sem, sob, sobre, trás, perante, para, por. São as preposições. Então, os artigos podem ser combinados com algumas preposições. Vamos lá, então. Preposição a mais artigo o, os. Ó, a mais o, os. Ao, aos. Exemplo, o texto é dedicado aos pais. Aqui, meus amores, eu tenho a preposição a mais o artigo os. Não tenho só uma classe gramatical, tem duas classes. O artigo e a preposição. A preposição mais artigo a ou as. Aí vai levar o acento grave, né? A com acento grave ou as com acento grave. Vou à escola todas as manhãs. Martelo vai explicar. Quem vai, vai a. Eu digo, a escola é bonita, eu tenho dois as. Então, eu tenho que botar o acento grave aqui no a, ok? É a fusão, a união da preposição a mais o artigo a. Preposição de mais o artigo a ou as. Da, das. Exemplo, ganhamos muitos presentes da Inês. Preposição de mais artigo o ou os, do, dos. Exemplo, os móveis eram dos nossos avós. Preposição em mais artigo a ou artigo as, na, em mais a vira na, em mais as, nas. Ok. O colar está nas coisas da Sônia.
Preposição em mais o artigo o ou os, no ou nos. Encontramos o anel no corredor. Preposição em mais artigo indefinido um ou uns, num, nuns. Exemplo, hoje estamos num congresso. Preposição em mais uma, umas, numa ou numas. Almocei numa lanchonete essa semana. Preposição de mais um, preposição de mais uns, dum, duns. Os cadernos encontrados são dum professor, assim como preposição de, mais uma ou umas, duma, dumas. Exemplo, preciso de umas blusas para sair. Então, meus amores, percebo que aqui, ó, em negrito, eu tenho a combinação da preposição com artigos. Os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo. É verdade. Eu não tenho um verbo andar? Vamos conjugar o verbo andar no presente? Eu ando, tu andas. Ok, está no infinitivo. Eu posso transformá-lo num substantivo. É só colocar o artigo antes. O andar de Elisa é muito sensual. Neste caso, o verbo andar foi transformado em substantivo. Já não é mais verbo. Qual é a classe gramatical agora? Substantivo. Por quê? Porque o artigo transformou o verbo em substantivo. Quando eu digo, eu tenho uma blusa, a minha blusa é vermelha, a minha blusa é vermelha, vermelha aí é um adjetivo, está qualificando, caracterizando blusa. Mas quando eu digo o vermelho de seus olhos indicou sua tristeza, aí, meus amores, vermelho deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Por quê? Porque o artigo transformou o adjetivo em substantivo. Ok? Neste caso, o adjetivo vermelho foi transformado em substantivo. Na página 281 do livro de vocês, olha aqui o livro, a Martelo está com o livro, e eu espero que todos vocês estejam também. Vamos lá, mais uma tirinha. Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. Vou repetir. Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. É mesmo, Serafim? Toda vez só cai gramática. Por isso eu estou decorando a gramática toda. Não vai adiantar de nada, Pedro. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. Meus amores, vejam vocês que a prova não é uma prova qualquer, é a prova. A prova da professora Norma é a prova. Isso quer dizer que a prova dela é uma prova difícil. Aqui no livro de vocês, olha, página 281, vem assim. No primeiro quadrinho, Serafim diz que a prova da professora é a prova. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil. Esse sentido é expresso pelo uso do artigo a, que determina a prova da professora. Ou seja, eles não estão falando de uma prova qualquer, comum, de sentido indeterminado. É a prova da professora Norma. É a prova. Vamos falar um pouquinho sobre numeral? Numeral, temos vários tipos. O numeral cardinal, 1, 2, 3, 4. Numeral ordinal, indica ordem, primeiro, segundo. Multiplicativo, dobro, triplo. Fracionário, 1/3, meio. Coletivo, uma dúzia de bananas. Martelo, sobre a classe gramatical numeral, está em que página? Página 282, inclusive, na página 283, eu quero que vocês leiam classificação dos numerais. Numeral cardinal, 1, 2, 3,
numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, numeral multiplicativo, dobro, quádruplo, quíntuplo, numeral fracionário, meio, metade. Além disso, meus amores, no livro de vocês tem os numerais romanos e também os numerais arábicos. Página 283. Vamos agora corrigir os exercícios de casa. Página 263. A Martelo trouxe aqui o texto e nós vamos fazer a interpretação desse texto. Visitando uma mansão antiga e tomando o melhor sorvete de todos na Devon House. A viagem já começou com a visita de uma construção luxuosa, com direito a um tour pelo passado. E, no fim, muito sorvete. Tem coisa melhor? Acredito que não. Na cidade de Kingston, onde fica o aeroporto pelo qual cheguei, estava a Devon House, uma mansão construída em 1881. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano, George Stibel, e tem uma arquitetura europeia lindíssima, além de um jardim cheio de flores, onde encontramos até um grupo de jamaicanas fazendo fotos pré-casamento, sabe? Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. E eu, como amo um pouco fotografia, entendo o motivo. Hoje, ele funciona como museu e conserva diversos ambientes e obras daquele tempo. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. Depois, logo atrás dele, fica uma sorveteria super movimentada, frequentada por amigos que vão até lá, depois da escola, família e outros amantes de sorvete. Os jamaicanos consideram que o local tem o melhor sorvete do país. E eu realmente amei. A casquinha é, na verdade, cascão. E o sabor é incrível. Vamos lá. Página 263. Na página 263, primeira questão. Neste capítulo, você aprendeu que o substantivo dá nome a seres, lugares, emoções. E por isso deve ter percebido a presença de muitos deles nesse relato de viagem. Agora, marque a alternativa que contém a afirmação correta sobre esses substantivos. Resposta B. Por quê? Devon House, George, Kingston são exemplos de substantivos próprios. Sorveteria não é exemplo de substantivo coletivo. É derivado de sorvete. A letra C, as palavras passado, fotografia e arquitetura podem ser classificadas como abstratos. Não, são concretos. Abstratos são sentimentos, ações do homem, qualidades, estados. Viagem, residência e mansão são exemplos de substantivos sobrecomuns. Nada disso. Então, a resposta é letra B. Porque, meus amores, está até escrito em letra maiúscula. Olha aqui. São substantivos próprios. Show de bola. Vem comigo. Questão 2. Na questão 2, neste relato de viagem, a autora utiliza um substantivo próprio para identificar o país que visitou. Como podemos fazer essa identificação? A autora não identificou o país visitado por meio de um substantivo próprio. Podemos fazer essa identificação a partir do adjetivo pátrio, jamaicana, empregado no texto como substantivo. Vamos voltar lá? Olha aqui, deixa eu ver. Aqui também, os jamaicanos consideram que o local tem o melhor sorvete do país. Show de bola, tá ok? Além de um jardim cheio de flores, onde encontramos até um grupo de jamaicanas. Então, a resposta, a autora não identificou o país visitado
por meio de um substantivo próprio. Porém, podemos fazer essa identificação a partir do adjetivo pátrio, jamaicana, que ela usa, né, empregado no texto como substantivo. Número 3, agora página 264. Vimos que os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Certamente você deve ter percebido a forte presença de adjetivos nesse texto. No trecho, tem uma arquitetura europeia lindíssima. O uso do adjetivo em seu grau superlativo absoluto, né? Lindíssima, grau superlativo absoluto sintético, reforça uma qualidade da arquitetura mencionada. No entanto, essa flexão também pode ser usada para causar um efeito de sentido irônico. Entre as alternativas a seguir, identifica o emprego da ironia. Vamos lá. Conheci um jamaicano riquíssimo. Havia 3 carros importados na garagem de sua casa, não. A mansão que visitei era muito bonita, não cansei de tirar fotos dela, não. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi. Ok, vamos lá. Me perdi num piscar de olhos. Então, ó, se era fácil, como é que a pessoa se perdeu num piscar de olhos? Aqui eu tenho, sim, uma ironia, ok? Vem comigo. Aqui o grau superlativo absoluto analítico. Aqui o grau superlativo absoluto sintético. Show de bola. Então, entre as alternativas a seguir, que emprega a ironia, é a alternativa C. Número 4, meus amores. Número 4, também da página 264. À primeira vista, um adjetivo pode ser só mais um aspecto estilístico inserido no contexto, mas também pode representar a informação principal e o ponto de vista do autor. Assinale a alternativa em que o trecho do relato de viagem contém um adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor. Então, tem uma arquitetura europeia lindíssima, é o ponto de vista do autor. Por quê? Porque algumas pessoas podem considerar a arquitetura feia. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano. Nesse caso, negro, sim. O jamaicano era negro. Então, aqui não apresenta, na letra B, o ponto de vista do autor, ok? É super legal poder explorar cada pedacinho da casarão. Aí sim, ponto de vista do autor. Letra D, vamos ver. Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais da cidade. Bacana. O sabor é incrível. Show de bola. Página 264. O adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor é letra B. Porque aqui o adjetivo não está com sentido subjetivo, a visão particular do autor. Ok? Não está. Está no sentido objetivo da palavra. Continuação da página 264, meus amores, vem comigo. Número 5. Qual o público que frequenta a sorveteria localizada atrás da mansão? A sorveteria é frequentada por amigas que vão até, me desculpem aqui, vão até lá, tá? Tirem esse lá. Depois da escola, família e outros amantes de sorvete. Número 6. Vamos lá, número 6. Quais os adjetivos utilizados pela autora do texto para descrever o museu e o sorvete que ela encontrou na Jamaica? Um desses adjetivos pode ser classificado como sendo do grau superlativo absoluto? Qual é? Então, os adjetivos são luxuosa, lindíssima, legais, super movimentada, incrível. O adjetivo de grau absoluto é
Lindíssima, grau absoluto sintético. Os meus alunos, opa, são lindíssimos. Ok. Meus amores, aqui nós temos a cruzadinha na página 265, ok? A Martelo vai deixar aí para vocês conferirem. Está bem tranquila. O exercício está bem tranquilo. Vamos lá. Vamos para a página 266. Vocês corrigiram os exercícios de casa? Corrigiram. E agora? Agora vocês vão para a página 266 e vão ler o texto Mini Mundo Gramado, miniaturas das suas viagens. A Martelo já esteve em Gramado, gente. É lindo, lindo. Vamos lá, eu trouxe aqui uma foto para vocês. Lugar lindo. Na época, então, natalina, olha aqui, olha, a árvore de Natal, ela é toda iluminada. Muito bonito. Eu fiquei no hotel assim, ó. Olha aqui o mini mundo de Gramado, Gramado através da miniatura. Olha aqui, através de miniaturas. Show de bola. Lugar muito lindo, Gramado. Quem já esteve lá sabe que é lindo e que não esteve, um dia vai conhecer. Vamos lá. Ah, o texto. Deixa a Martelo ler para vocês. Ele é pequenininho, dá para ler, ó. Mini Mundo Gramado, miniaturas das suas viagens. 5.000 quilômetros. Essa é a distância anual percorrida pelo trem do Mini Mundo, que corta a ferrovia do parque de miniaturas mais famoso do Brasil. O Mini Mundo Gramado é apontado por muita gente, inclusive pelo site de informações turísticas, como a melhor atração da cidade gaúcha. Eu não chegaria tanto. A melhor atração de Gramado é a própria cidade, com suas ruas, casas e arquiteturas charmosas. No entanto, tem que concordar que o Mini Mundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em Gramado, principalmente se você for criança, estiver viajando com filhos ou como eu, for um viajante com o coração, digamos, jovem, igual a Martelo. A Martelo tem um coração jovem. Vem comigo, página 267, interpretação do texto. Mini Mundo Gramado. O autor do relato sobre a visita no Mini Mundo, uma das atrações turísticas da cidade gaúcha, Gramado, faz uma comparação entre a sua experiência e a opinião de outras pessoas. Como ele identifica essas pessoas? O autor se refere a essas pessoas de forma genérica, utilizando a expressão muita gente. Tanto é que aí a palavra muita é um pronome indefinido. O autor se refere a essas pessoas de forma genérica. Ok. Letra 1B. Onde o autor encontrou essas opiniões? No site de informações turísticas. Número 2, meus amores. Segundo o autor do relato, o Mini Mundo é bastante atrativo, mas a cidade de Gramado em si já é encantadora. Encantadora. Olha, muito bom lembrar de Gramado. Ao fim, a que conclusão ele chega sobre isso? Deixa eu repetir, que eu me perdi aqui lembrando de Gramado. Segundo o autor do relato, o Mini Mundo é bastante atrativo, mas a cidade de Gramado em si já é muito encantadora. Ao final, a que conclusão ele chega sobre isso? Ele conclui que, embora a cidade possua atrações não pagas muito belas, o Mini Mundo é um lugar turístico que vale a pena conhecer, pois suas miniaturas encantam pessoas de qualquer cidade. Número 3.
A melhor atração de Gramado é a própria cidade, com suas ruas, casas e arquitetura charmosas. Ok. Por que a palavra charmosas está flexionada no feminino e no plural? Porque está concordando em gênero e número com os substantivos ruas, casas e arquiteturas. Vamos ver. Com suas ruas, casas e arquiteturas charmosas. Perfeito. 3B. Caso o autor optasse por utilizar a palavra restaurantes em vez de casas, o que deveria alterar nesse trecho? Ele deve ser flexionado no masculino plural. Vamos lembrar que o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Ok? Vamos lá, então. Página 268, 3C, trabalho de aula, todo mundo animado, com a martelo, vem comigo. Caso o autor quisesse fazer um elogio particular apenas à arquitetura da cidade de Gramado, como deveria escrever esse texto? Já que se o autor quisesse fazer um elogio apenas à arquitetura, aí ele escreveria o texto, né? No feminino singular, perfeito. Observando que a concordância se dá apenas com o substantivo arquitetura. 4. De acordo com o texto, de acordo com o que vimos acima, podemos dizer que, de modo geral, vamos novamente lembrar, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Essa é uma das principais regras da concordância nominal. O Minimundo e a casa do Papai Noel de Gramado são perfeitos. Vem comigo. Número 4. Por que a palavra perfeitos está flexionada no masculino plural? Para concordar com os dois substantivos aos quais se refere. Minimundo e Papai Noel, ok? Para concordar com os dois substantivos aos quais se refere. Minimundo e casa do Papai Noel. Número 5, eu tenho aqui um texto. Segundo Rafael, o Minimundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em Gramado. Mesmo para ele que é adulto, o parque é interessante. Ele disse que tem, ó, o espírito jovem. O autor disse que tem o espírito jovem. Vamos lá. Segundo Rafael, o Minimundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atração pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em Gramado, mesmo para ele que é adulto. O parque é interessante. 5A. Identifique as palavras que acompanham o substantivo coisas. Quais são as palavras, meus amores? Uma, o artigo, o adjetivo e outro artigo acompanhado aí da preposição. Então, vamos lá. Identifique as palavras que acompanham o substantivo coisas. O Minimundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas. Olha aqui, meu artigo se refere a ele, o indefinido, né? Aqui, ó, das também e melhores também, tá ok? 5B. Na 5B, analisando o emprego da palavra ele no texto, observamos que ela substitui um substantivo. No texto, ele poderia ser substituído corretamente pela forma ela? Vamos ver. Segundo Rafael, o Minimundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em Gramado, mesmo para ele. Não pode ser substituído por ela, já que, ó, está substituindo a palavra Rafael. Então, 5B, meus amores, não, pois está substituindo a palavra Rafael.
Página 269. No relato de viagem que lemos sobre o Minimundo, o autor fez referência ao site de informações turísticas. Ao acessar a página e pesquisar pelo parque, de fato encontramos informações importantes, como a sua localização, telefones para o contato, fotos e os horários de funcionamento. A imagem abaixo reproduz parte do conteúdo. Show! Vocês estão na página 269 com a martelo. Vejam aqui as imagens, ok? Além de informações sobre o parque, o que o visitante da página encontra? O visitante encontra anúncios sobre as excursões. Temos aqui anúncios, né? Excursões e atividades mais vendidas em Gramado. O visitante encontra anúncios sobre excursões e atividades mais vendidas na cidade de Gramado. 1B. Qual é a finalidade das fotografias presentes na página? Olha aqui, ó. Temos várias fotografias, ok? Qual é a finalidade? Chamar a atenção do usuário para as excursões e atividades que os turistas mais fazem em Gramado. E vou fechar aqui com a página 270. Ok, meus amores? 270 também, a martelo vai incluir. Porque é continuação. Para avaliar um local, o site oferece ao usuário 5 conceitos que são apresentados conforme uma hierarquia. Quais são esses conceitos? É na imagem de novo, ó. Muito bom, razoável, ruim e horrível. Ok. Nós avaliamos. Antes da quarentena, eu estive numa loja em Madureira Shopping Rio, no Madureira Shopping Rio, e eu avaliei essa loja. Aí tinha lá, bom, muito bom, horrível, razoável, excelente. Eu avaliei como excelente. Gosto muito dessa loja. Vem comigo. Então, horrível, ruim, razoável, muito bom e excelente. Letra D. Estou na página 270, letra D. O que há em comum entre esses conceitos? Todos os conceitos são adjetivos. 270, número 2. Vamos lá. Como Isabelle avaliou sua visita ao Minimundo? Por que possivelmente ela avaliou dessa forma? Isabelle avaliou como razoável, possivelmente porque estava chovendo. E qual foi o recurso eletrônico que Isabelle usou para avaliar o local visitado? Dispositivo móvel. Ok, meus amores? Para casa, nossa aula terminou. Páginas 275 até 285. Não se assustem. Aqui eu tenho explicação de artigo, explicação de numeral, ok? Façam os exercícios e na terça-feira que vem vamos corrigi-los. Meus amores, um grande beijo para todos vocês.